sexta aula de contabilidade geral, que é exclusiva para questões de concurso. Então, chegou a hora da gente explorar aí o que está rolando nas provas. Eu tenho aqui algumas provas diferentes, né? Na maior parte são da Polícia Federal, em função de que aí tem edital aberto. Então, vamos tentar explorar aqui e, na medida do possível, eu vou puxando os assuntos pertinentes nas questões. Algumas questões puxam até mais de um assunto, né, relacionados. A gente vai tentar desmistificar. E como eu estou com alunos presenciais aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, fica à vontade. Eu só reproduzo aqui para o pessoal que está me assistindo, né, para eles ouvirem direito aí o que foi perguntado. Tá? A tendência é que a gente tenha aí uma hora, no máximo 1h30 de aula, tá? Mas se durar um pouquinho menos, faz parte, então vai depender um pouquinho aqui do andar da carruagem. Como de costume, pessoal, então eu apresento o projeto aqui, uma questão sem a resposta, né? Eu formulo a pergunta, depois eu dou a resposta já para quem está acompanhando já ter aí se é certo ou se é errado, né? E aí eu faço uma explicação básica aí da questão, aí eu vejo também se tem alguma questão que vocês querem levantar e eu aprofundo na medida do possível, ok? Então vamos lá, vejam. Eu sempre coloco lá no cabeçalho o ano, né, 2014, a banca CESP, como é o pessoal aí que tá nessa balada, né, órgão, Polícia Federal, prova, agente de Polícia Federal, tá? Algumas provas vocês vão ver que aqui a gente vai modificar um pouquinho, né, vai ser para contador ou para outro tipo de cargo aí, que eu não me recordo agora, mas vai chegar aí. Tá, eu não vou ficar repetindo esse cabeçalho toda hora, só aquilo que me chama a atenção, né, para vocês verem, essa aqui é uma prova diferente da outra, tá? Ok. Tá, o colega perguntou se está envolvendo todo o conteúdo. O que eu fiz? Eu peguei as provas de 2013 para agora, da Polícia Federal, e algumas de uma outra prova ali, não foram muitas, tá? Porque eu queria uma coisa muito enquadrada no edital de vocês. Tá? Não deve envolver 100% do conteúdo, é muito difícil, tá? A gente conseguir envolver 100% do conteúdo. Mas o que acontece também? Essa estratificação de questões das provas, ela tem uma tendência muito forte de repetir mais ou menos os mesmos assuntos. Tá? Não é impossível que eles pensem alguma coisa um pouquinho diferente disso aqui. Por isso que o aluno tem que estar preparadão, né? Tem que estar versado naquilo que a gente viu nas 5 aulas passadas aí, mas eu diria para vocês uma grande proporção do que vai cair em prova nós vamos passar hoje. Beleza? Então vamos lá, né? Primeira questão, com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta caixa. Veja, não é uma pergunta, é uma afirmação. O crédito deverá ser feito num ou no outro. É a afirmação. A CESP tem essa tradição, né? Você sabe que são questões de certo e errado. E aqui não é, em geral, não é uma pergunta, é uma afirmativa. Então fiquem atentos que ele não está perguntando, ele está afirmando. E é o aluno, é o candidato que vai dizer se está certo ou se está errado. Pessoal, então vamos, para ninguém ficar mais agoniado, né? Pense, é certo ou errado? Né? Mediante os seus conhecimentos. Eu vou dar a resposta e a gente faz aqui então as devidas considerações. Gente, é uma questão que está errada. Por que está errada? Vejam, pessoal. Aqui envolve uma série de conhecimentos básicos de contabilidade que o aluno tem que ter. Veja, pessoal, aqui não está falando pagamento. Esse é o primeiro ponto que eu levanto para vocês. Está falando em apropriação mensal. Apropriar no resultado significa tirar de um ativo ou de um passivo e passar para as contas de resultado de acordo com o tipo de operação. Nesse caso, pessoal, tem que entender como é que contabiliza seguros. Né? Em geral, digamos assim, ele foi contratado para 12 meses. O que acontece com o seguro? Tem uma característica que é bem importante a gente puxar isso aí, porque
Pode cair uma pergunta muito similar a essa, embora não seja igual muitas vezes, tá? Pessoal, seguro, assinatura de jornal, de revista, periódicos, IPTU, tá? E similares é o que a gente chama de despesa antecipada. Apesar do nome começar com despesa, é uma conta em geral de ativo. Por que é uma conta de ativo? Porque enquanto não, pelo regime de competência, os meses não foram ocorrendo, o fato gerador também não ocorreu. Como é 12 meses, você contrata um seguro, 12 meses para frente, né? Então, qual que é o fato gerador? Cada mês cumprido é um mês de cobertura de seguro. Concordam comigo? Enquanto não cumprir isso aí, significa que não houve o fato gerador. Se não houve o fato gerador, eu não devo realizar isso lá na despesa e na receita, ou na DRE. Tá? Então, por esse fato, pessoal, a apropriação mensal, ela não vai envolver conta caixa e bancos, ela vai envolver a retirada de uma parcelinha dos 12 meses da despesa antecipada, que é uma conta de ativo, que vai lá para a despesa. Entendeu? Ela simplesmente, eu paguei esse seguro, digamos que tenha sido pago à vista, né? Pagou R$ 1.200 à vista. Né? R$ 100 por mês seria, se você dividir os 1.200 por 12, vai dar R$ 100 por mês. Ou seja, cada mês transcorrido de seguro, eu tenho que apropriar, eu tenho que realizar para o resultado, eu tenho que encaminhar para o resultado uma parcelinha desses R$ 1.200, que é o 100, né? Então, esses R$ 100 sai da despesa antecipada e vai lá para a despesa porque cumpriu-se um mês. Cumpriu-se um mês, realizou, foi para resultado. É por isso que as contas, né, de despesa e receita chamam-se contas de resultado. Eu tenho que ter, né, o efetivo fato gerador cumprido, tem que ter acontecido, tem que ter consumido. É como se eu dissesse, eu consumi um mês de seguro, eu tive um mês de seguro, de cobertura do seguro. Então, aí a partir desse momento a contabilidade tem que entender que foi consumido um 12avos de seguro, né? Um mês desses 12, então aí realiza, vai para a despesa. Realmente aconteceu. Enquanto está em ativo, significa que é uma despesa que eu paguei de forma antecipada. Ok? Dúvidas que vocês tenham nessa questão, pessoal? Essa apresentação já foi transmitida, depois vocês peguem, tá? Mas vocês podem anotar. Eu não numerei aqui as questões, mas vocês podem anotar aí. Isso aqui é uma questão de despesa antecipada. Se você buscar despesa antecipada lá no nosso material ou num outro local qualquer, procura por despesa antecipada e você vai ver como que é a mecânica, tá? No nosso material, se eu não me engano, tem um exemplo de contabilização de despesa antecipada. Tá bom? Para estar certa, o crédito aqui, ele deveria de ser feito na própria conta de despesa antecipada, porque eu retiro o valor lá de despesa antecipada a crédito e transfiro a débito daí para a despesa. Mensalmente, perfeito. Isso se chama apropriar. Ok? Perfeito. Vamos adiante então. Seguinte questão. Aqui também, né, julgue os itens que se seguem, tá? Pessoal, não vou repetir tudo, tá? 2014, agora é uma prova de contador, veja. Essas provas, pessoal, que quando é para o contador, a tendência ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, embora o assunto esteja relacionado no edital de vocês, em geral, tá? Em geral, se tiver alguma coisa aqui que está um pouquinho fora, eu até vou avisar vocês, ainda vou ler a questão. Mas tem uma profundidade um pouquinho maior. Então vocês entendam que essas questões aqui é um nível um pouquinho mais profundo. Tem que ser, né? Porque daí é para contador realmente. Tá? Vamos lá. O reconhecimento inicial de um ativo intangível deve ser feito por meio de seu custo. Ponto. Pessoal, quando tem assim questões longas, que tem um pontinho, você já analisa essa frase num primeiro momento para ver se ela está concordando, né, com teus critérios, tá? Isso é dividir em blocos aí, isso facilita a resposta, tá?
Após esse reconhecimento inicial, e se não houver restrição por parte de lei ou norma legal regularmente estabelecida, a entidade pode optar pelo método de custo ou pelo método de reavaliação para atualizar o valor contábil deste ativo. Então, certo ou errado? Esta é uma questão certa, pessoal. E aqui eu tenho que fazer alguns comentários com vocês, por que está certa e por que não está errada, né? Bom, tem algumas expressões, ou pelo menos uma expressão aqui, que pode causar dúvida no aluno, tá? Bom, aqui está tudo certo, tá, pessoal? O reconhecimento inicial de um ativo intangível deve ser feito por meio de seu custo. Isso vocês peguem lá na NBC-T, estrutura conceitual, e também na NBC-TSP, que nós estudamos na quinta aula, na aula passada, né, que é a estrutura conceitual voltada para o setor público. Tá? Tem lá como é que é feito o reconhecimento inicial, que também pode estar relacionado como critérios de avaliação. Tá? Então nós temos critério de avaliação para ativos, para passivos, né, e dentro de ativos e passivos nós temos algumas diferenciações. Ok? Então é uma conta que versa sobre critério de avaliação. Critério de avaliação, nesse sentido aqui, pessoal, que a gente que está sendo colocado nessa questão, é a mesma coisa que dizer por qual valor eu vou registrar a operação. Por qual valor eu escolho registrar, o contador ou o profissional escolhe fazer o registro contábil. Isso é critério de avaliação, tá? Não quer dizer que a pessoa vai inventar, eu avalio essa operação por X, na minha ideia. Não é isso. Ela vai buscar um caminho, né? Eu posso buscar um caminho de, como aqui, o custo, mas eu posso buscar o caminho do valor de mercado, ou o valor de liquidação, enfim, tem uma gama de tipos de valores que o profissional pode escolher. Neste caso, está afirmando, é feito pelo valor do seu custo, e está absolutamente correto até aqui. Após esse reconhecimento inicial, ou seja, num segundo momento, né, se não houver restrição por parte de lei ou norma legal regularmente estabelecida, ou seja, não tem impedimento normativo, a entidade pode optar pelo método de custo ou, então ela pode continuar pelo método de custo ou pelo método de reavaliação para atualizar o valor contábil desse ativo. E aqui que está, nessa última frase, a grande questão que pode causar alta dúvida, pessoal, é essa expressão reavaliação. Porque aqui, pessoal, o aluno que estudou pra caramba e ouviu do professor que a reavaliação do ativo imobilizado ou dos ativos, a reavaliação espontânea, ela caiu da lei, realmente caiu. Mas é uma reavaliação, pessoal, que se tratava do ativo imobilizado e avaliação espontânea, ou seja, a empresa, a hora que ela queria, está defasado o valor dos meus ativos, eu vou fazer uma reavaliação. Contrata uma empresa ou os peritos fazem um laudo e eu coloco eu reajusto, né, reavalio meus bens a valor de mercado. Isso realmente caiu. Mas veja, pessoal, isso aqui já é ativo intangível. Claro que tem uma série de critérios para você adotar esse novo método aqui de avaliação. Aqui, pessoal, só que a gente tem que desmistificar um pouquinho. A reavaliação espontânea do ativo imobilizado, ela caiu de lei. Mas o que significa a palavra reavaliar? Avaliar novamente. A reavaliação, aquela espontânea, caiu, mas o ajuste de avaliação patrimonial, ele é válido em algumas situações para algumas contas do balanço patrimonial. Então, pessoal, isso aqui também está dentro de critérios de avaliação de ativos e passivos, tá? Vocês podem estar pesquisando no material das minhas aulas, só que não vai estar reavaliação, vai estar avaliação a valor justo, ou valor de mercado. Então, o que eu quero dizer com vocês? Aqui está falando método de reavaliar, não está falando exatamente aquela reavaliação espontânea do ativo imobilizado que caiu. Tá? É avaliar novamente. E ativo intangível pode ser avaliado novamente? Pode. Tá? Dependendo de alguns critérios, pode, né? Mas aqui não falou em que critério. Então, em vias
normais, a gente pode sim reavaliar pelo método, né, na verdade, do avaliação a valor justo, que seria uma nova avaliação ou uma reavaliação. Ok? Vão fazendo as suas anotações aí, porque essas dicas aqui valem ouro, tá, gente? Vamos para a próxima questão. Também prova de contador de 2014, CESP, Polícia Federal. Então, veja que a gente está em cima do nosso foco de estudos. Acerca das regras contábeis que envolvem ativos intangíveis, de novo, de companhias abertas, julgue os itens que se seguem. NBC-T, estrutura conceitual, pessoal. Ativos monetários identificáveis e sem substância física devem ser classificados contabilmente como ativos intangíveis. Vejam, pessoal, ativos monetários. Quando a gente fala monetário, está se referindo ao quê? A moeda, né? Dinheiro, de alguma forma, né? Isso está... Opa, perdão, pulou aqui um pouquinho, tá, pessoal? Aqui, né? Não. Essa aqui? Essa aqui, tá? Às vezes o passador, ele dá uma travadinha no botão, né? E ele dispara. Pessoal, está errado. Por quê? Ativo monetário. Vamos pensar. Então, como eu falei, monetário significa moeda. Então, esse ativo, que está dizendo aqui monetário, ele está se referindo a dinheiro. É um registro que se refere a dinheiro. Dinheiro, pessoal, não é um ativo intangível. Tá? Ele é um ativo tangível. Né? É dinheiro, é moeda. Né? Mas aqui, qual que é deixa eu ver, ativo monetário identificável sem substância física devem ser classificados contabilmente como ativos intangíveis. Pessoal, também não é só essa questão, a questão que ativo monetário, tá, se refere à moeda ou algo que se dá o direito a ter acesso a uma moeda, não pode ser ativo intangível, porque ativo intangível é no não circulante. Né? Se eu tenho um ativo que é monetário, é ativo circulante. Né? Em algum ponto lá do ativo circulante, ou é dinheiro no banco, que é um tipo, que na verdade, aqui também cabe comentar com vocês, né? Dinheiro em espécie dentro da empresa é bem, tá? Dinheiro na conta do banco passa a ser um direito. E nós estamos falando de dinheiro. Tá? Numa classificação purista, ele tem uma diferença bem grande. Porque você chega com um calhamaço de dinheiro no banco, você deposita, o que o caixa ou o caixa eletrônico te dá de volta? Um bilhetinho dizendo que você depositou lá. E acredite quem quiser, né? Se o banco quebrar no dia seguinte e não puder pagar, você fica só com aquele bilhetinho, fica só com aquele comprovantezinho. Então, por isso que quando você deposita no banco, passa a ser um direito. O banco, na verdade, ele te deve, né? O banco tem uma obrigação contigo. Tá? Você deposita lá por segurança em geral, tá, pessoal? Então, ativo monetário não pode ser ativo intangível. Agora, pessoal, vejam bem. Se botasse um ativo, um não aqui, ativos não monetários, identificáveis, sem substância física, devem ser classificados contabilmente, ou podem ser classificados contabilmente como ativo intangível, daria para dizer que estaria certo. Né? Ativo não monetário, então ele não é referente a uma moeda, né? Ele é um outro direito qualquer, sem substância física, então aí realmente o intangível serve para... Por isso que é importante vocês revisarem a conceituação ativo circulante, ativo não circulante, e dentro de ativo dos ativos, né? Aquelas continhas do balanço. Tem uma apresentação minha de uma determinada aula que eu falei de balanço, que eu dou um modelinho geral de balanço patrimonial, né? É bom que vocês conceituem cada linha daquele balanço lá, modelo lá, tem ativo circulante apenas, daí a gente sabe que em geral é caixa, equivalente caixa, contas a receber ou duplicados a receber, estoque e outros créditos, né? Em geral, não tem muita
não tem muita variação numa empresa comum, né, numa empresa geral, as outras são contas de menos utilização. E dentro do ativo não circulante, o que tem? Investimentos imobilizados e intangível. Pode ter também o ativo realizável a longo prazo, pode, mas investimento, imobilizado e intangível são os clássicos, né? Além do ativo realizado a longo prazo. Tá, pessoal? Então, por esse motivo, por ser monetário, né, o intangível não estaria correto. Está errado. 2014, também prova de contador. Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, julgue os itens a seguir. E aqui cabe uma lembrança para vocês, pessoal. A gente tem falado constantemente em NBC-T, ou seja, Norma Brasileira de Contabilidade T de técnica, estrutura conceitual. Mas existe uma norma do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, chamado CPC 00, que o teor é igual a NBC-T, estrutura conceitual. Tá? Então, relacione, pessoal. NBC, vou escrever aqui para vocês, tá? Até para depois vocês... A NBC-T, estrutura conceitual abreviado aqui, tá, pessoal? É igual ao CPC, conteúdo igual, tá? Não é o, tá? Eu vou botar um corte aqui para saber que é 00, tá? Porque nas provas de concurso, ao invés de dizer NBC-T, estrutura conceitual, pode vir CPC 00. E vocês têm que estar preparados para isso aí. O conteúdo é igual, tá? Embora são normas aparentemente diferentes, mas o conteúdo é igual. O CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é um braço do Conselho Federal de Contabilidade, né, que tem as normas convergidas, as normas internacionais convergidas para o modelo brasileiro. Ok? Perfeito. Então vamos lá. Para ser enquadrado na definição de ativo. Olha, pessoal, como as definições dos itens principais do balanço são importantes, né? Para ser enquadrado na definição de ativo, um recurso precisa ser controlado pela entidade em decorrência de eventos passados e ser capaz de gerar benefícios econômicos futuro. Essa tá babada, né? Essa aqui tá facinha, né, pessoal? Quem lembra, nós até comentamos sobre ativo na aula passada, né? Nessa última aula, na aula 5, né? Certo ou errado? Quem se arrisca? Tá? Certinha, né, pessoal? Se você pegar a definição lá do CPC ou da NBC, a definição de ativo é essa aqui, um pouquinho diferente a ordem aqui das colocações, alguma coisinha, algumas palavras, mas perfeita, tá sem tirar e nem colocar. Aqui não tem nem muita explicação, porque está fielmente como está na norma. Tá? Definição de ativo. Tá? Lembra que a gente falou até na última aula, recurso, né? É um recurso. O que recurso pode ser, né, pessoal? Um ativo, desde bens representado, pode ser dinheiro, pode ser estoque, né? Um direito a receber, de curto e de longo prazo, um imobilizado, máquinas, tudo isso é um recurso. É recurso nesse sentido, um sentido bem amplo, tá? Recurso é o que eu tenho que produz benefício econômico futuro. Ele tem essa capacidade de gerar esse benefício. Tá, pessoal? Uma questãozinha dessa, pessoal, vai cair. Tá? Fiquem atentos. Ou definição de ativo, ou definição de passivo. Tá? Fiquem bem atentos na definição. Tá? Eu creio que quem está acompanhando as aulas e quem está já estudando há mais tempo aí vai se lembrar disso aí se cair no concurso. Vamos lá. Troquei? Troquei. Mesma prova, tá, pessoal? 2014, contador. Vamos lá. Julgue os seguintes itens tendo como parâmetros princípios contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Lembram, pessoal, que aquela resolução 750/93 do CFC caiu, ela foi revogada? Tudo bem, em 2000 ela não foi revogada, ela foi revogada recentemente, aqui ainda existia. É impossível de cair uma questão parecida com essa? Não é impossível. Por quê? Caiu a resolução, mas os princípios continuam de forma um pouquinho diferente dentro da NBC-T, estrutura conceitual, ou
Essa aqui é do setor da área privada, né? Ou NBC-TSP, estrutura conceitual. Essa aqui é do setor público. Tá, pessoal? Esse SP, setor público. Fiquem atentos. De acordo com o princípio da prudência, olha só, o contador deve utilizar certo grau de precaução nos julgamentos com vistas à realização de estimativas em condições de incerteza. Bom, na última aula mesmo nós falamos, quando a incerteza é muito grande, não se faz a estimativa, né? Porque vai se errar feio. De modo a evitar que ativos e receitas sejam subestimados e que passivos e despesas sejam superestimados. Essa questão está errada. Pessoal, primeira coisa aqui que a gente tem que entender é o princípio da prudência. O que o princípio de forma geral ele nos dizia? Que é melhor na apresentação, assim, trocando em palavras mais, digamos, mais adequadas para o dia a dia. É melhor a gente apresentar um balanço não tão superestimado, ou seja, que eu tenho um patrimônio líquido maior do que a realidade. É preferível mostrar um patrimônio líquido um pouquinho aqui na realidade para não causar, né, uma avaliação errônea por parte do usuário. O usuário avaliar essa empresa por mais do que ela vale. É melhor ele avaliar por menos do que ela vale do que por mais, né? Então é melhor eu ser mais modesto, é ser mais prudente. Tá? É isso que o princípio quer dizer. Então, pessoal, veja, ativos e receitas subestimados significa ativos e receitas abaixo do valor que poderia ser. Né? Então, para evitar que eles sejam subestimados e que passivos e despesas são superestimados, ou passivos e despesas sejam, né, avaliados por valores superiores. Turma, aqui é o seguinte, ó. Qual que está o erro aqui? O correto seria evitar que ativos e receitas sejam superestimados e que passivos e despesas sejam subestimados. Veja, eles trocaram duas palavrinhas, pessoal, e trocaram de lugar. É para pegar o peão aqui, né? O camarada que só leu por cima, en passant, o princípio e cair esse princípio, eu não vejo assim grande tendência de cair essa questão em prova novamente. Mas vejam a malandragem aqui, né? Vejam a pegadinha aqui, só trocaram de palavra, de local. Tá? Então, eu não devo ter, eu tenho que evitar ter ativos e receitas superestimados para não dar um PL maior do que ele é, e tenho que evitar que passivos e despesas sejam subestimados, na verdade. Tá? Porque, ao contrário, né, se eu evitar, né, que eles sejam subestimados, eu vou ter um PL menor. Se eu não evitar, o PL vai ser maior. Pessoal, mais uma vez para vocês verem que das coisas simples se extrai várias coisas que não são, às vezes, tão simples, ou que pelo menos o candidato pode se atrapalhar. A fórmula patrimonial básica, pessoal, tem que ser sempre entendida, porque em algum ponto, veja uma questão aqui não tão curta, né, de enunciado, né, que se a pessoa sabe a evolução e as possibilidades dessa fórmula patrimonial aqui, né, PL é igual a ativo menos passivo. Para o PL ser positivo, pessoal, a parte positiva também tem que ser mais alta que a parte negativa, né, que é o P de passivo. Né? Então, vejam, se eu tiver ativos e receitas, eu evitar que elas sejam superestimadas, ou, vamos fazer o contrário, se a gente atender o que está na questão, evitar que ativos e passivos sejam subestimados. Então, para eu evitar que sejam subestimados, eu tenho que superestimar eles. Ou em duas escolhas, né, alternativas, eu teria que superestimar ativos e passivos. Aí, pessoal, se eu aumento a parte positiva,
Em consequência, o PL aqui, o resultado vai ser maior. Né? Então, o que acontece? Eu teria um PL falso para cima. É isso que o regime o princípio da prudência quer evitar. Ele não quer que eu tenha um PL superestimado. Então, aí eu tenho que fazer as devidas considerações, tanto para ativos como para passivos, tá? Isso vale também ativos e receitas e passivos e despesas, porque ambos estão correlacionados, né? Se eu superestimo as receitas, eu também vou ter um PL superior ao que ele realmente é. Então, eu posso causar uma falsa expectativa no usuário. O usuário que está, principalmente o investidor, se ele olhar para o balanço e o PL ser, né, X mais 1, né, pode ser que esse mais 1 aí distorça o seu poder de decisão. Tá? É isso que o princípio da prudência quer evitar. Tá bom? Aqui então houve uma troca. Pode falar, uma perguntinha. A gente tem que evitar a superestimação. O correto seria isso, por isso que a questão está errada. Sim, para estar correto aqui. Não, aqui estaria certo. Eu tenho que evitar a superestimação de ativos e receita. Né? Se eu superestimo ativos e receita, eu vou ter um PL maior do que o que deveria ser, porque eu estimei para cima ativos e passivos. Eu causei uma impressão no investidor que a minha empresa é mais rica do que na verdade ela é. Então, para ser prudente, é melhor eu subestimar, então. O ideal é subestimar. Então, por isso que em duas alternativas excludentes, eu devo sempre escolher aquela que vai me dar um PL menor. Tá? Então, para eu ter um PL menor, o ideal é que eu evite superestimar ativos e receitas e que eu evite subestimar passivos e despesas. Tá? Então, o que vocês devem fazer? Tá, pessoal? Depois, com calma, troquem essas duas expressões de lugar, uma pela outra, né? Pensem na fórmula patrimonial e raciocinem, né? Você pode até fazer um exemplo numérico, né? Ativo menos passivo para saber que PL que vai dar, né? Numa eventual simulação, quanto que um PL vai dar, e se eu superestimar ativos e passivos, o que acontece? Vou apresentar um balanço com uma empresa com patrimônio líquido maior do que deveria, né? Ou se eu subestimar passivos e despesas, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter um PL maior do que deveria de ser. Não, tem que evitar superestimar ativos e receitas. E tem que evitar subestimar passivos e despesas. Tá? Superestimar no caso, estimar para cima. E subestimar é estimar para baixo. Não, ambos são errados. Mas assim, o que acontece? Hoje, com as normas de 2008 para cá, aconteceu que ficou muito evidente os julgamentos que o contador faz e as estimativas hoje são válidas, tá? Desde que as estimativas são válidas, desde que vocês usem critérios normalmente delineados por normas, os cálculos estejam corretos, você tenha forte evidência que aquela estimativa vai se cumprir, mesmo que não seja milimétrico, né, ou seja, no centavo, mas vai chegar muito próximo da realidade. Eu faço estimativas quando eu não tenho certeza de um valor para poder registrar na contabilidade. É isso que acontece. Então, se eu tenho lá uma aplicação financeira, eu estou encerrando o balanço, eu preciso do valor naquele dia da aplicação financeira, mas o banco não mandou aviso, ninguém sabe o valor que está rendendo aquele fundo de aplicação, por exemplo, né? O que a gente faz? Vai lá no contrato e vê que taxa de juros que a instituição financeira prometeu. Aí você estima, você pega aquela taxa e aplica.
A possibilidade de dar certo é alta, né? Porque você tem a taxa de juros explícita no contrato. Mas pode ser que essa taxa de juros seja aquelas flutuantes. Aí você vai estimar no mercado aquela taxa de juros, ou vai pegar do mercado e vai fazer a estimativa. Também pode acontecer da taxa de juros, você não sabe se realmente o período está correto que você está estimando. Então o que você faz? Um ativo, perfeito. Então, para eu evitar superestimar esse ativo, eu pego o resultado que vai me dar um ativo mais baixo. Eu evito superestimar o ativo, para não dar um PL muito grande. Entende? Porque se eu superestimar o ativo, vai resultar num PL maior do que na realidade é. Então, como eu quero ser prudente, na verdade, eu coloco sempre o valor menor. Né? Opto pelo valor menor que vai resultar num PL menor também. Essa é a realidade. Tá? Isso é válido levando em consideração as proporções, mas é válido também para passivos e despesas. Uma dívida que eu não sei que juro que foi colocado, mas eu preciso estimar uma dívida, eu vou procurar em duas, eu não sei se ele usou essa taxa de juros ou essa aqui. Eu vou escolher aquela que talvez seja um pouquinho maior do que a menor. Porque se eu fizer a menor, vai me dar um PL maior. Então aí eu tenho que evitar superestimar, né? Aliás, subestimar o passivo, né? Então eu tenho que jogar sempre para o maior, que vai resultar num PL menor. Então, de todas as possibilidades, pessoal, nós temos que evitar que o PL seja maior do que ele possa ser. Isso é ser prudente. Tá bom? Vamos lá. Ainda, pessoal, na prova CESP Contador 2014. Ativo imobilizado, e das companhias abertas. Tudo bem. NBC, né? Voltada para a área privada. Uma companhia que detém o controle, os riscos e os benefícios de terrenos. Veja, pessoal. Controle, riscos e benefícios de terrenos. Que estão sendo utilizados em suas operações. Deve reconhecê-los como ativos e classificá-los no ativo imobilizado. Ponto. Está afirmando. Tá? Se, no entanto, esses terrenos não tiverem uma destinação específica, ou seja, não tem um uso, né, específico, a companhia deve classificá-lo num ativo realizável a longo prazo. Certo ou errado? Tem tudo para estar errado. Está errado. Pessoal, o que está errado aqui? Até o primeiro ponto está certo. Não sei se todos concordam comigo. Pode ser que alguém discorde, né? Mas aqui está absolutamente certo, tá? Eu detenho o controle, o risco, o benefício, né? E classifiquei num ativo imobilizado. Agora, pessoal, se eles não tiver uso, o que acontece, pessoal? Isso aí, como é de contador, tá? Ela está um pouquinho mais profunda até que o edital de vocês pede. Mas isso aqui é interessante vocês já ter contato, porque não é impossível de alguma coisa relacionada a isso cair na prova de vocês, tá? O que acontece, pessoal? Existe uma norma chamada NBCT 27, que é específica de ativo imobilizado. Existe uma NBCT 31, que fala de ativos não circulantes disponíveis para venda. É justamente o que está acontecendo aqui. Mas, vamos simplificar. Pessoal, qual que era a definição básica de ativo? Ativo como um todo. É um recurso controlado pela entidade que pode trazer benefício futuro. É bem simples, assim, em poucas palavras, né? Pessoal, pergunto para vocês, um terreno que não tem uma destinação específica, não tem um uso específico, ele traz algum benefício para a empresa? E aí, já por aí, começa a cair por terra ser um ativo. Pessoal, a única coisa que vocês não tiveram contato é que na NBC específica de bens, ativos não circulantes destinados à venda, é que lá diz bens que não estão em uso, que não vão trazer benefício futuro, eles têm que ser encaminhados para venda. Ou você usa para ele realmente te trazer benefício futuro,
ou você diz que aquilo é para uma renda, ou você aluga para alguém, ou você diz que eu estou esperando o mercado valorizar. Isso aí tem que ser de forma explícita, inclusive, viu? Em nota explicativa. Tá? A empresa não pode simplesmente ter um ativo imobilizado lá, um terreno baldio e deixar indefinidamente lá dentro. Tem que se posicionar. Por quê? Por causa dos investidores. Quando a gente fala aqui, a gente fala em alto nível, né, pessoal? Em contabilidade, nos modelos teóricos, a gente fala em SA de capital aberto. Né? Tanto é que companhias abertas, está bem? Aqui, né? Uma companhia aberta não pode se dar o luxo de ter ativos que não estão sendo utilizados e não dar um destino para ele. Só vou aprofundar um pouquinho para vocês entenderem. A norma diz que quando você tem um ativo nessa situação, você tem que encaminhar por uma venda programada. Você tem que fazer até um mini projetinho, digamos lá, internamente dentro da empresa para encaminhar para venda o bem. Para quê? Porque daí se você vender, você troca por dinheiro ou por outros bens que vão te trazer benefício. E não vão ficar lá eternamente no balanço, né? Eu digo, boiando no balanço, né? Sem utilidade nenhuma. Tá? Então, o que quer se evitar também é que você tem um PL superestimado com uma coisa que não traz benefício nenhum. E até está perdendo sua característica de ser ativo, né? Quando não traz benefício futuro, não é mais um ativo. Teria que ser um ativo destinado à venda. Ok? Beleza? Vamos adiante. Perfeito. Então, perfeito. Boa pergunta do colega. Ó. Como que se destinaria, então, um bem dessa forma? Ele deveria de ser classificado num grupinho chamado ativos não circulantes destinado à venda e, por incrível que pareça, no ativo circulante. Tá? Claro que dificilmente isso vai cair para vocês, tá? Isso mais para prova de contador. Mas ele sai do não circulante e vai para o circulante, porque quando você faz uma venda, existe uma expressão para isso, mas é como se você programasse a venda, a tendência é você no curto prazo conseguir vender, entendeu? Ou seja, no máximo 1 ano após a data do balanço do ano, você estaria conseguindo vender esse bem. Por isso que vai lá para o ativo circulante. Mas num grupinho chamado bens não circulantes destinados à venda. É meio esquisito, às vezes, num primeiro momento, mas é o que acaba acontecendo. Tá bom? Perfeito. Então aí vamos... A pergunta qual é? Poderia ser classificado como um investimento? Poderia. Mas aí teria que... Digamos, aqui, até inclusive aqui na questão, teria que estar mais explícito, né? Teria que dizer, não tem uma destinação específica. Eu não disse que é para renda, né? Agora, se a empresa diz, eu comprei um terreno, ele não tem uma utilização específica, porém, temos fortes indícios de que ele vai valorizar no mercado, e aí se classifica em investimentos. Perfeito. Bens para investimento. Aí teria lá dentro do grupinho de investimentos uma subconta ou subgrupo, que são bens para futura valorização. Tá? E os bens que a gente aluga, que a empresa aluga, também vai lá para investimentos. Né? Bens para aluguel. E eles, qual que é o benefício futuro dele? O próprio aluguel. Né? Bacana, né? Vamos adiante. Ainda, olha, eu puxei vocês, né? Eu peguei prova de bastante coisa de contador aqui, mas isso força um pouquinho, pessoal. Porque embora vocês não façam uma prova específica de contador, isso força vocês a dar uma pegada um pouquinho mais profunda para se preparar melhor. Tá? E não é impossível que alguma coisa similar caia para vocês. Olha lá. Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, né? A gente sabe que o CPC 00 é um deles, tem 50 CPCs, tá? Para vocês não caiu isso aí, mas eu selecionei porque o conteúdo tem a ver, tá? O CPC 00, ele cai indiretamente porque cai a NBC-T, estrutura conceitual, e a NBC-TSP, estrutura conceitual. Essa aqui é voltada para o setor público, né? Que uma tem muito a ver com a outra, guardadas as devidas proporções, né? Da entidade pública não tem aquela finalidade de lucro, e sim prestar serviço à população, né? A entidade privada tem o lucro, que aí modifica um pouco a visão, né, de como se interpreta as demonstrações contábeis. Mas fora isso, pessoal, conceitualmente elas têm afinação porque ativo
numa empresa pública e numa privada é ativo, circulante, não circulante também, numa e noutra tem o mesmo efeito, basicamente as mesmas definições, tá? Com alguma diferençazinha, mas muito pouca. Ok? Vamos lá. Julgue o item a seguir, então. É em conformidade com o regime de competência, porque nós estudamos regime de caixa e regime de competência, né? Os gastos incorridos para a colocação de um ativo imobilizado recém-adquirido por uma entidade em local e condições que permitam o seu funcionamento de acordo com o planejado pela administração, devem ser reconhecidos como despesa do período. Certo ou errado? Aqui talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade, tá? Porque aqui é um pouquinho mais adiante do que vocês estudaram, mas eu já vou explicar para vocês por que está errado. Está errado na última parte, pessoal. Está tudo certinho. Chega aqui, reconhecido como despesa do período. Por que despesa para colocar um bem do ativo imobilizado em ordem para trabalhar, né? Já que foi uma coisa planejada, em algum momento fala aqui, de acordo com o planejado, né? Não pode ser despesa. Por que não pode? Por causa da coerência, pessoal. Veja, uma empresa compra uma máquina. Essa máquina, além de ter sido pago para a empresa que produziu a máquina, teve que ter sido transportada, teve o frete, teve o seguro desse frete, né? As máquinas mais valiosas, ou qualquer máquina hoje em dia tem seguro, né? Chega na empresa, o pessoal da companhia olha, pô, e a bonita máquina, o que ela vai fazer? Ah, tal operação. Tá, e aí, como é que nós vamos utilizar essa máquina? Muitas máquinas precisam do quê? Instalação, montagem de algumas partes que vêm desmontadas em função da característica da máquina, regulagem, lubrificação e configuração, e até entrar, às vezes leva tempo para uma máquina entrar em operação. Pessoal, todos esses gastos fazem parte do custo da máquina, ou seja, faz parte do ativo imobilizado e não como despesa do período. Despesa é DRE. Tá? Ativo imobilizado é ativo, o nome já está dizendo. Então, por que está errado? Está tudo bonitinho. Reconhecido como despesa do período. Está errado. Tá? Então, pessoal, gravem aí. Isso pode acontecer para vocês, alguma questão nesta linha de pensamento, talvez um pouco mais simplificada, mas gravem. Tudo que for além da máquina em si, né? Tudo que custou para botar essa máquina em ordem ou em atividade, todos os gastos, inclusive a passagem do técnico, a hospedagem do técnico, o técnico ficou uma semana ali, entendeu? Tudo isso faz parte do custo para colocar essa máquina em ordem de produção. Tá? E isso daí soma no ativo imobilizado e não despesa do período. Tá? Isso é o correto. Tá? Se tem empresas que fazem diferente, pessoal, esse é critério próprio de uma empresa. Tá? Mas a norma diz que todo o custo envolvido, né, num ativo imobilizado para colocar ele em ordem de produção, ou seja, em ordem para gerar benefício, faz parte do custo da própria máquina. Depois nós vamos ver uma coisa aqui que tem adiante aí, né, que não faz parte do custo da máquina, tá? Vamos adiante. Ainda, pessoal, banca, né, CESP, prova de contador 2014. Tá, esse preâmbulo aqui fala sobre os critérios de avaliação do estoque de companhias abertas, tá? Só para se situar, é um preâmbulo, né? Uma empresa comercial adquiriu a prazo mercadorias para revenda. Ok. Duas informações, prazo e mercadoria para revenda. O preço à vista dessas mercadorias, à época da transação, era de R$200 mil. Por se tratar de uma compra a prazo, a empresa adquirente acabou se comprometendo a pagar 210 mil pelas mercadorias. Nessa situação, conforme o regime de competência, vejam, né, sempre nos perseguindo, né, o procedimento contábil correto a ser adotado pela adquirente
para o registro contábil da diferença entre o preço à vista e o preço a prazo das mercadorias é reconhecer tal valor como despesa financeira durante o período do financiamento concedido pelo fornecedor. E agora, gente, esse catatal de enunciado aqui, né? Aqui, claro, né, pessoal, a gente pode, como eu falei para vocês, fatiar, tem pelo menos 2 pontos, aí 2 frases que encerra ponto, então a gente analisa por partes, né? Então, vamos tentar, né? A primeira frase é só indicativa, né? Foi mercadoria a prazo. O preço à vista das mercadorias à época era 200, por se tratar de uma compra a prazo, a empresa adquirente acabou se comprometendo a pagar 210 mil. Então, a empresa adquirente está pagando 10 mil reais a mais porque vai pagar a prazo. Isso significa que é uma condição comercial. Não é o custo do estoque em si. É uma questão negocial, né? Uma empresa negociou com a outra. Pô, já que tu vai me vender a prazo, eu aceito então pagar um pouco a mais. Quanto é que seria? 210 mil. Pagar 10 mil a mais de juros. Ok? Aí, de acordo com o regime de competência, né, então, continua, né? O procedimento contábil correto será adotado, então, pelo registro contábil de preço à vista, o preço a prazo, mas é reconhecer tal valor como despesa financeira durante o período do financiamento concedido. Isso está correto, pessoal, tá? Por que está correto? Porque a norma, ou as normas, nos levam, ou nos dizem, existe uma norma NBC exclusiva para estoque, tá? Elas nos dizem que a parcela de juros ou parcelas que não fazem essencialmente parte do custo da mercadoria não deve compor o custo da mercadoria. Isso aí é uma questão negocial. Isso é uma questão de juros. Isso deve ser segregado. Então, pessoal, está correto. Vai para a despesa financeira mesmo. Não fica dentro do estoque. E se fosse ativo imobilizado, aqui pergunto para vocês, ao invés de compra de mercadoria, fosse uma compra de um ativo imobilizado, na mesma situação, como é que seria? Seria despesa financeira ou seria custo do ativo imobilizado, já que nós falamos de ativo imobilizado na questão anterior? Despesa financeira também, tá, pessoal? Isso é importante que vocês vejam. Se tem empresa que leva em consideração, isso eu sempre ressalvo, tá? Se tem empresa que leva em consideração o juro explícito, tá? De negociação dentro do custo do ativo imobilizado ou do estoque, isso é uma questão muito particular da empresa, mas pela norma, não. Tem que ser alocado em despesa financeira. Tá, pessoal? Então, se caiu uma questão lá que envolve o juro de ativo imobilizado ou o juro que foi negociado né, em função do prazo, isso é despesa financeira. Agora, como na questão anterior, toda despesa de colocar a máquina em ordem de produção, isso faz parte do custo da máquina. Porque isso é inerente. A máquina não entraria de forma alguma em produção, não traria benefício futuro se não fosse o técnico vir de longe, ficar uma semana lá, né, instalando a máquina, configurando, etc. Tá? Agora, a condição de prazo é uma opção, não é o custo da mercadoria, é uma questão de opção, uma questão financeira estratégica, tanto de quem está vendendo como de quem está comprando. Beleza? Ó, pessoal, que mudou. Aqui para agente de Polícia Federal. Ficou melhor agora? Vamos ver, né? Vamos ver. Também CESP, né? Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir. Tá? Questão da natureza do patrimônio. Ó. O direito que uma empresa detém para a exploração de recursos minerais de jazida, que não seja de sua propriedade, é considerado um bem corpóreo. E agora? Isso pode dar um nó em algumas cabecinhas por aí, em função das definições. Né? Tá certo, né, pessoal? Por que está certo? Vamos lá. Vamos por partes. Direito que uma empresa detém para a exploração de recursos minerais, pessoal, isso aqui, se vocês pegarem lá a norma que trata sobre ativo intangível,
Tá bem dessa forma lá na norma. Tá? É justamente ativo intangível, eu tenho direito sobre algo, né, que, vejam, a jazida em si não é propriedade de quem adquiriu o direito, eu só tenho o direito lá de explorar. Eu tiro lá o minério, ali não falou que tipo de jazida que é, mas é mineral, né? Pode ser qualquer, pode ser pedra preciosa, pode ser né, ferro, pode ser alumínio, né, que tem um nome técnico para isso, mas, enfim, pode ser qualquer mineral. Eu comprei o direito de exploração. Quando terminar a exploração e encerrar o contrato, a terra não é minha. A terra é de quem cedeu, né, quem me cedeu o direito de exploração. Tá? E isso, pessoal, esse direito é um bem intangível, né? Ele é incorpóreo. Definição de bem intangível, né, que não tem corpo físico, é incorpóreo. Tá? Se fosse corpóreo ali, aí estaria errado. Mas, olha, veja, por que dá um nó em muitas cabeças? Porque a jazida em si, claro, se você pegar o mineral, você está vendo o mineral, ele é corpóreo. Mas não está se tratando aqui do bem mineral em si. Eu não comprei o mineral em si, eu comprei o direito de exploração. Porque quando se compra direito de exploração, pessoal, muitas vezes está envolvido o quê? Tá, tudo bem, são feitas medições, laudos, né, as mais variadas técnicos vão fazer ali uma medição para saber quanto que tem estimativamente, né, de jazida mineral, mas envolve um risco considerável. Quando a empresa, além de pagar os direitos, ela tem que gastar para extrair, né, então ela vai lá, vai botar pessoal, vai botar maquinário, enfim, vai gastar uma boa soma. E muitas vezes, pessoal, desculpa, quando alguém adquire os direitos, tem que pagar alguns royalties sobre a extração para o dono do terreno, né, onde está jazido. Tá? Então existe um risco operacional e um risco financeiro bem considerável envolvido aí quando a gente está falando. Então eu não compro a terra, eu compro o direito de exploração. Por isso que é incorpóreo, é um bem intangível, com certeza. Na verdade, é um direito que representa, um bem que representa um direito que se tem sobre, né, essa jazida. Ok? Vamos adiante. Ainda agente da Polícia Federal, para que se demonstre com fidelidade a situação patrimonial de determinada entidade, faz-se necessária a observância de normas técnicas e legais de elaboração das demonstrações contábeis. Com relação a esse tema, julgue o próximo item. O balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos contido no livro diário. Aqui nós mudamos bem o rumo da nossa conversa até então, né, pessoal? Estava altamente conceitual em cima dos elementos das demonstrações contábeis, e aqui foi para um âmbito mais técnico, digamos assim, da prática contábil. Pessoal, isso foi nas primeiras aulas que a gente teve, né? O balancete de verificação, pessoal, é feito a partir da extração de saldos contidos no livro diário. Até um certo ponto aqui está correto, o balancete de verificação é feito a partir da extração de saldos, mas não do livro diário. Por isso que está errado isso aqui, pessoal. Por quê? Só lembrando vocês, o livro diário não encerra saldo. O livro diário só lista os lançamentos contábeis, débito a crédito e nas contas correspondentes. Então o livro diário vai ter a data, que é a ordenação de todos os registros, vai ter a conta contábil, débito, a conta contábil, crédito, vai ter um histórico, né? Vai ter o valor e algumas outras informações, mas não vai apurar saldo. Qual que é, agora eu queria testar um pouquinho, ver se vocês lembram, qual que é o livro contábil? A gente chama livro por pura tradição, hoje é livro só depois que encaderna e registra lá na junta comercial. Qual que é o livro que apura o saldo certinho de conta por conta contábil? Vocês lembram? É algo importante para que todo ser humano tem que ter. É homônimo. É uma palavra que se usa para outras finalidades. É o livro, começa com R. Livro Razão. Razão, pessoal. Tá? Quem está me assistindo aí e não soube,
né? Recupera as primeiras aulas nossas lá, que a gente falou sobre registros contábeis, eu falei sobre os livros, né, pessoal? É o livro razão que, a princípio, né, falando em livros contábeis, que é o que apura o saldo. Tá? É nele que a gente vê o saldo se formando. Por quê? O livro razão tem os registros conta por conta, tanto a débito como a crédito, né, com todas as informações possíveis, e ali ele apura o saldo. Tá? Lembrando, pessoal, como é que se apura o saldo? A gente pega o conjunto de débitos menos o conjunto de crédito, um menos o outro, dá o saldo. Perfeito? Depois vocês pegam lá o nosso material, o material está bem esquematizado lá para vocês recordarem, tá? Então aqui, ó, pegadinha do malandro, hein? Veja, pessoal. Ah, o camarada chapou o livro diário, pois é, o livro diário tem lá, né, os registros contábeis, então deve apurar o saldo. Aí o cara vai lá e... Certo, não tá, né? Tem que lembrar, é livro de razão aqui, não diário. CESP, isso aqui deve ser Ministério Público da União, pessoal, se eu não me engano, tá? Estava só uma sigla MPU, 2013, né? Cargo 13 analista. É um pouquinho diferente, é bom a gente sair um pouquinho, tá? Isso é bom no sentido de nos dar uma visão um pouquinho mais ampla, não só aquela, né, mesmice, né? As empresas de capital aberto, né, as SAs, que não estão contempladas no orçamento de investimentos. Opa! Pessoal, aqui já me remete a NBC TSP, estrutura conceitual, né? Voltada para o setor público. Então, as empresas que não estão contempladas no orçamento de investimentos, mas constam do orçamento fiscal e da Seguridade Social, estão no campo de aplicação da contabilidade pública e são isentas das exigências da contabilidade empresarial. Vejam, afirmação também. Aqui está afirmando que empresas de capital aberto, né, que não estão no orçamento de investimento, mas constam do orçamento fiscal e da Seguridade Social, estão no campo de aplicação da contabilidade pública e são isentas da contabilidade empresarial. Está errado, né? Por que está errado? Lembra que nós falamos na última aula, que empresa é empresa, não é entidade estatal, tá? Não é o governo, não é a máquina pública, certo? São empresas, tá? Tem CNPJ separado, e algumas têm aquela característica de ser independente e outras serem dependentes. Vocês lembram que eu falei para vocês, estuda bem o que é uma empresa independente e o que é uma empresa dependente. Quando a gente fala em independente, nós estamos falando dependente do orçamento do órgão público ou independente do orçamento do órgão público. Independente significa que tem orçamento próprio. Dependente é porque eu dependo de alguém me dar dinheiro, suprir o meu orçamento para eu poder continuar vivendo. E lá diz, pessoal, que quando consta no orçamento fiscal e da Seguridade Social, perdeu a independência, ela passou a ser dependente. Porque dentro do orçamento fiscal e da Seguridade Social significa que o governo está lá, incluiu a empresa, né? A gente citou até a Embrapa, né? E outras empresas aí que são dependentes, porque está lá contemplado, recebe verba, tem que pagar o custeio, né? Que seria a folha de pagamento, tem que pagar os investimentos de capital, tá? Então, quem está aqui, pessoal, tanto no orçamento fiscal como no da Seguridade Social, é empresa dependente, tá? Então, por isso que está errado. E aí as empresas dependentes, pessoal, além de atender às exigências da Lei 4320, que é a Lei da Contabilidade do Orçamento Público, para aquilo que é devido, tem que atender a Lei 6404, que é a Lei das SAs, é a Lei da Contabilidade Privada. Então, por isso que está errada. Aqui, ó, são isentas da exigência da contabilidade empresarial. Não, elas devem seguir as exigências da contabilidade privada. Por isso que essa questão está errada. Certo? Lembraram? Espero que tenham lembrado. Sei que na última aula a gente passou a norma de uma forma até recorde, né? A gente terminou uns 20 minutinhos antes do prazo, do período,
mas a gente foi um caminhão de informação. Sei que isso aí às vezes bombardeia um pouco o aluno, mas, né, se vocês depois puxarem lá, reverem a minha aula ou rever os slides, vocês vão ver isso aí estampado lá. Só fazendo mais um parênteses aqui, tá, pessoal, antes de passar para outra questão. As empresas que aqui não estão contempladas no orçamento de investimento, significa que o governo não participa no capital, né, ou pelo menos não investe naquela empresa. Aqui está uma certa incoerência, né? Não está no orçamento de investimento, porque tá, ok. Orçamento de investimento significa que eu tenho dinheiro, o governo reservou dinheiro para comprar mais ações de uma empresa. Não é, aqui é o caso ao contrário. Não está no orçamento de investimento. Né? Ou seja, eu não tenho dinheiro para comprar mais ações daquela empresa. E não interessa muitas vezes. Né? Tranquilo. Pessoal, o orçamento de investimento é quando o governo, nas suas mais variadas instâncias, tem dinheiro para comprar ações das empresas. Tá? Isso é típico muito característico e notório da empresa de economia mista. Né? Petrobras, Eletrobras, né? Que aí o governo tem a maior parte das ações e o resto é dos demais investidores. Ok? Então, por isso está errado, mas mais por causa dessa isenção que, na verdade, não são isentas, tá? Perfeito. Consta nesses orçamentos porque o governo dá dinheiro. E aí, então, é uma estatal dependente. E quando é estatal dependente, ela tem que seguir as exigências da contabilidade empresarial também. A Lei 6404. E aqui está dizendo que são isentas. Está errado que são isentas. Elas não são isentas. Tá? Mas as independentes não. As independentes, na grande maioria, isso vai depender da composição. Apesar de ser a grande maioria, além de independente, seguir a Lei 6404, pode ter a situação de ser independente, de ter orçamento próprio, né, e ser totalmente da União. Aí é isento. Tá? Aí isento, aí segue a contabilidade pública apenas. Lembra que nós falamos de conselhos profissionais? Que tem orçamento independente, são independentes, mas mesmo assim seguem a contabilidade pública? Está lá nos meus slides. Até como uma das exceções lá na classificação de quem é dependente, né, das estatais dependentes e independentes. Tá? Dê uma olhadinha que lá nós temos as entidades, os conselhos profissionais, o sistema S, né, que é uma outra norma, tinha mais um terceiro, né? As dependentes, as estatais dependentes, que daí elas têm que seguir dois normativos, o normativo público e o normativo privado. Mas como é que é isso? Até só para, já que nós exploramos aqui com uma certa profundidade, como é que é isso? Ora, a empresa segue o normativo da empresa privada para questões contábeis e de balanço, mas para as questões de orçamento ela segue a Lei 4320, porque tem o orçamento daí, né? Entenderam? Então aí é uma questão em função de depender do orçamento da União. Por que a Petrobras não precisa seguir a Lei 4320? Porque ela é independente. Ela está fora e é uma SA de capital aberto, tem mais isso, né? Banco do Brasil, né, não segue o normativo da empresa pública, né? É outros normativos. Ok? Eles não seguem a Lei 4320. Aqui está o contrário. Aqui são isentas da contabilidade empresarial. Elas não seguem, seriam isentas da contabilidade pública. Aí é um pouquinho diferente da colocação aqui. Tá? Aí tá, eu tinha grifado, esqueci, né? E aqui é empresa estatal dependente. Isso, para os slides de vocês, vai estar completinho, né? Questão simular agora, pessoal. Tá? Isso aí eu peguei aí de genérico aí por aí na internet.
O desempenho das entidades do setor público pode ser plenamente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Tá? Não é uma pergunta, né? Está afirmando. Se o desempenho das entidades do setor público pode ser plenamente avaliado aí com essas 3 questões. Situação patrimonial, desempenho e dos fluxos de caixa. Certo ou errado? Está errado? Por que está errado? Pessoal, na última aula eu chamei a atenção de vocês para isso, está lá nos meus slides, tá? O desempenho das empresas que levam em consideração a NBC, TSP, estrutura conceitual e as demais normas TSP, elas não conseguem ser avaliadas somente com as demonstrações contábeis de propósito geral. Tá? As DCPG, né? DCPG, demonstração contábil de propósito geral. Tá? Tem que ter outros relatórios, porque lembra que a entidade pública não visa lucro, ela visa prestação de serviço, e essa prestação de serviço, pessoal, em geral, o governo ele não é para ter lucro mesmo. Ele, se fosse medir, ele teria prejuízo em tudo, porque ele só gasta, arrecada e gasta, arrecada e gasta. Né? Então, como aqui na empresa pública eu tenho que avaliar muito mais qualitativamente do que quantitativamente, eu não vou só conseguir só com a situação patrimonial, nem só com desempenho, e nem só com o fluxo de caixa, saber se, né, eu fui plenamente avaliado. Vou ter que ter demais relatórios complementares, tá bom? Então aí eu coloco aqui que, né, para ser certo, né, o desempenho das entidades do setor público pode ser parcialmente avaliado por meio das análises da situação patrimonial e fluxo de caixa. O setor privado, sim. O setor privado com balanço, demonstração do resultado e as demonstrações contábeis normais e notas explicativas que fazem parte, aí sim. Se fosse privado, sim. Tá? Aí o plenamente aí, né? Outra questão simulada. Os relatórios contábeis de propósito geral, isso aí, ó, RCPGs, né, do setor público, fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização, o famoso accountability. O que vocês acham? Está afirmando, né? Fornece informação aos usuários, né? Está correto, né? Fornece sim, está igualzinho que nós tratamos na última aula. Tá, pessoal? Então é uma questão, na verdade, mais para vocês revisarem, né? Se vocês depois forem assistir essa aula gravada, chega nesse ponto, dá uma pausa antes, até para dar aquela forçada, puxa, aquilo ali está certo, aquilo ali está errado, né? Que vai dando uma forçadinha, né? Ok, vamos adiante. Opa, voltamos para a gente da Polícia Federal aí, Banca CESP, né? Coisa linda, isso aqui vocês vão bater tanto isso aqui, vão chegar na prova, vocês vão até... nem precisa fazer, né? Já estou passado. Com relação à natureza do patrimônio e os mecanismos para seu controle, julgue o item a seguir. Caso uma empresa compre mercadorias a prazo no momento do pagamento de uma das duplicatas, referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Vocês lembram disso, pessoal? Lembro que tinha fatos permutativos e fatos modificativos? Lembram? O fato permutativo e modificativo, pessoal, a gente também tem que analisar sob a ótica do patrimônio líquido. Tá? Fato permutativo, ele não modifica o patrimônio líquido, ele só permuta. Troca um valor para um lado e para o outro e o PL continua o mesmo. O fato modificativo, aí nós temos dois, né? O modificativo aumentativo e o modificativo diminutivo, que pode aumentar ou diminuir o PL. Aí sim, tá? Aí a gente tem que, mais uma vez, pensar se o movimento está mexendo nessas duas variáveis aqui, se mexe nas duas em igual valor, uma para cima, uma para baixo, por exemplo, né? Ou, na verdade, as duas para cima ou as duas para baixo, na verdade, não modifica o valor do PL.
Vocês podem fazer a continha aí, depois se vocês quiserem simular aí um PL qualquer, né? Então, pessoal, é uma questão que está correta. Vejam, e vamos ver por que está correta. Isso que é o importante dessas aulas aqui. Caso, né, uma empresa compre mercadoria a prazo, comprou a prazo, então não houve saída de caixa. No momento, agora sim, no momento do pagamento de uma das duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo, ou seja, não mexe com o valor do PL. Por que não mexe, pessoal? Tem que entender um pouquinho de lançamento contábil aí, tem que revisar lá nas minhas aulas que tem lá compra de mercadoria, tá? A prazo. Quando a gente comprou a prazo, no primeiro momento, não mexe com o nosso querido PL. Por quê? Vou fazer aqui pequenininho, tá? Para quem tem curiosidade. Vamos fazer débito e crédito, tá? Lembra da origem de aplicação de recursos. Revisem a aula lá. No momento que eu faço uma compra de mercadoria a prazo, então, mercadoria vai para o estoque de mercadoria, né? Do ativo, né? Comprei mercadoria, são bens, né? E o crédito, saiu do caixa banco se eu comprei a prazo? Não, né? O fornecedor me deu prazo, eu acredito o fornecedor, porque é a origem do recurso, ou seja, alguém me financiou, me deu prazo. Esse é o primeiro lançamento. Agora ali está dizendo, no momento do pagamento, o que acontece, pessoal? Lá em fornecedor, é como se fosse uma conta corrente, né? Se eu faço várias compras, vai acumulando as compras, se eu faço pagamentos também diminui de lá, então compras aumenta a minha dívida com o fornecedor, pagamentos diminui. Ora, se eu comprei e registrei lá, é de lá que eu vou diminuir na hora de pagar, porque daí eu tenho menos dívida, né? Então, no momento do pagamento das duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Olha só, no momento, então isso aqui é a compra, a prazo, né? Agora o momento do pagamento. Ora, se eu fiz crédito para acumular a minha dívida no fornecedor, para eu reduzir essa minha dívida, eu tenho que fazer um débito aqui no fornecedor. Apliquei na diminuição de uma dívida. E aí o crédito, sim, daí caixa ou bancos, né? Aí que saiu o dinheiro, né? Caixa ou banco. Ok? Pensa comigo, pessoal. Se isso aí fosse, digamos, R$1.000, tá? Pagamento dessa parcela. O que acontece quando eu debito em fornecedor? Eu diminuo o fornecedor. O fornecedor é um passivo, não é? Eu diminuí 1.000 aqui, ó. Quando eu faço um crédito em caixa, se caixa é ativo, né, que são representados por débitos, né, então eu tirei o dinheiro, eu vou diminuir o caixa. Eu diminuo o caixa, que é um ativo, em R$1.000, né? Vou botar aqui menos 1.000. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu diminuí 1.000 do ativo e diminuí 1.000 do passivo. O que acontece com o PL? PL é igual, não modifica. Então ele é um fato permutativo, eu só troquei, né? Na verdade, eu diminui uma dívida contra uma diminuição do meu dinheiro. Ok? Então, pessoal, coisa simples, porém, se você não der uma solidificada, fazer uns rascunhozinhos, umas simulaçõezinhas, né? Pega o meu material que isso aí está tudo lá. Ok? Como é que estamos de horário? Estamos bem. Faltam uns 10 minutinhos, estamos já indo para o final. Prova de agente de novo, pessoal. Vamos lá. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue e tem a seguir. O plano de contas, lembra? Nossa famosa aulinha, né? Deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Pessoal, o que é essas quais? Olha só, pode surgir. O que é? Olha só a construção dessa frase aqui. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas. Operações desenvolvidas pela empresa, as quais, as operações desenvolvidas, podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Pode ou não pode? Tá certo, né, pessoal? Então, o que acontece com aqui, pessoal? Pensa comigo.
as contas de um plano de conta de uma empresa em relação a uma outra pode não sofrer uma variação grande, já que as operações envolvidas podem ser diferentes? Pode, né? Então, está certo por isso. As quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Eu falei até, pessoal, lembro muito bem e sempre falo nas aulas que eu dou um pouquinho de teoria de plano de contas, que nunca você vai achar um plano de contas exatamente igual de uma empresa para outra. Uma empresa sempre vai comprar de fornecedores diferentes, vai vender para clientes diferentes, vai ter conta em banco diferente, então um plano de contas tem que ser diferente. Então, o plano de contas é uma coisa altamente personalizável ou personalizada, tá? Fechou? Eu tenho certeza que depois, saindo daqui, vocês vão pegar o meu material e vão ler de cabo a rabo. Umas 10 horas a fio aí de leitura, o que vocês acham? Uma boa, né? Brincadeiras à parte, mas vai chegar um momento que vocês vão ter que dar uma raladinha em cima aí, né? Outra questão do agente, ó. Se alguns imóveis forem incluídos no balanço patrimonial e classificados no ativo circulante, olha, em virtude de estarem destinados à venda, lembram que nós já falamos sobre isso? Esses itens patrimoniais estarão sujeitos à provisão para ajuste ao valor provável de realização, caso a perda seja permanente. Pessoal, respirem fundo, mas calmamente, porque isso aqui está um pouquinho além do material de vocês, tá? Então não se preocupe muito com essa questão aqui, tá? Então quem está me assistindo, vocês mesmos que estão aqui anotando, não precisa se preocupar muito com isso aqui, um pouquinho mais, apesar de ser para a gente, está além do edital de vocês, tá? Por quê, pessoal? Nós não estudamos essa questão do ajuste ao valor provável, isso aqui é CPC 01, ou NDC T01. Nós não estudamos isso aí, tá? Isso aqui deve estar certo, tá? Tá. Pessoal, então como não faço parte, nem vou gastar muito aqui, mas só vou dizer para vocês o que é esse ajuste ao valor provável de realização. Pessoal, o que acontece? As normas contábeis, vocês já viram que ela protege muito o investidor, né? O usuário que analisa a empresa do lado de fora, mesmo os grandes como os pequenos investidores. O que acontece, pessoal? Eu posso comprar um bem, digamos que eu comprei um bem por 100 mil reais. Tudo bem, passou o tempo, teve depreciação do bem e tal, daqui a pouco ele está 90 mil. Mas eu vou consultar lá no mercado, o valor de mercado ou o valor justo desse bem não é 90. Lá no mercado então, se está negociando ou está sendo negociada por 85, 80 mil, vamos botar. Ou seja, eu estou contabilizado por 90, que é os 100 mil menos a depreciação, mas no mercado está por 80. O que aconteceu aí, pessoal? Por que houve essa variação? Pessoal, muito diverso. Pode ser uma flutuação, o tipo de tecnologia da máquina, que já não está perdendo terreno para outra tecnologia, o mercado que rege aquela máquina, tem muita máquina à venda, diminuiu o valor da máquina. Entendeu? O que acontece se eu tenho um valor maior na contabilidade do que realmente é no mercado? Eu tenho uma superestimativa do patrimônio líquido. Eu tenho um ativo acima do que, na verdade, ele vale, por consequência, eu também tenho um PL maior. Isso não pode mais. Não pode. Está amplamente divulgado e as normas normativas dizem, quando tiver essa situação de um ativo se está superior ao seu valor justo ou valor de realização, valor de realização é como se fosse o valor de venda. Se a empresa fosse vender aquela máquina que está registrada por 90, ela ia conseguir quanto? Os 80. Ela ia ter uma perda, não ia ter? Mas mesmo que ela não venda a máquina, a norma diz que eu tenho que reconhecer essa perda. Esse valor provável de realização. Então, eu tenho que estar sujeito à provisão para ajuste de valor provável caso a perda seja permanente. Tá? Então, não está no escopo de vocês, mas só para justificar essa questão. Isso aqui é uma outra norma que não está no escopo de estudos de vocês. Então, vamos adiante. Outra questãozinha aí do agente federal, da polícia. As comissões pagas a vendedores devem ser incluídas nas despesas operacionais da demonstração do resultado do exercício, DRE, entre as despesas classificadas como administrativas ou gerenciais. Pessoal, aqui está errado. Por que está errado? Pessoal, se vocês pegarem o modelinho de DRE, existe um grupinho dentro lá das despesas
que se chama despesas com vendas. Então, nós temos, por orientação, né, que dividir as despesas administrativas num grupinho e as despesas de vendas no outro grupinho, e ainda nós teríamos um outro grupinho de despesas gerais, ou outras despesas. Tá? Então, por que está errado? Porque despesa com vendedor não estaria dentro nas despesas administrativas e nem nas gerenciais. Até as gerenciais aqui, despesas gerenciais nem se ouve, nem se usa essa nomenclatura em contabilidade, tá? Despesa gerencial. Seria despesas com vendas, então por isso que está errado. Tá? Uma questão simples, mas quem não deu não tem um pouquinho de intimidade com aquela estrutura que está lá nas minhas apresentações, tá, pessoal? E na apostila também tem um modelinho de DRE, né? Quem não está mais ou menos sabendo o que tem lá, dança, porque pode se confundir. Agora voltamos para o contador, ó. Vamos ver o que essa questão nos traz. Então, a provinha de contador da Banca CESP. Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, julgue os itens a seguir. Lembrando que eu selecionei ela porque ela deve ter alguma coisa relacionada às duas NBCs aqui, tá? A intenção ou necessidade de uma entidade entrar em processo de liquidação. Processo de liquidação de uma empresa é quando uma empresa está quebrando, tá, pessoal? Ela começa a ser vendida. Ou os donos se começam a vender os bens, ou ela é vendida por completo, tá? Então, a intenção ou necessidade, pode ser um ou outro, né, de uma entidade entrar em processo de liquidação, não é condição suficiente para que suas demonstrações contábeis sejam elaboradas em bases distintas, diferentes das utilizadas pelas entidades que têm a continuidade como premissa. Errado? Por que, pessoal, que é errado? Lembram lá do princípio contábil da continuidade? Vocês podem até anotar aí. Princípio contábil da continuidade. Por isso, pessoal, que mesmo a resolução CFC 750 que tenha sido revogada, o conceito em si existe. E está lá na NBC-T, estrutura conceitual, e na TSP, estrutura conceitual. De uma forma ou de outra está. Ok? Então, por que está errado aqui? Porque, pessoal, quando existe a intenção e necessidade de que uma entidade entrar em liquidação, é condição suficiente. Olha, então, ela está errada por causa de um não. Tá, pessoal? Um não aqui detonou a questão. É condição suficiente para que suas demonstrações contábeis sejam elaboradas em bases diferentes, distintas das utilizadas pelas entidades que têm a condição de continuidade, porque o princípio da continuidade diz que uma empresa ela tem um tempo de vida previsível para frente, mas não tem data para encerrar. E o horizonte sendo, digamos, teoricamente infinito, então eu tenho a avaliação dos meus ativos e passivos de uma forma normal. Ou seja, pelo valor de custo, se for o caso, pelo valor de mercado, também se for o caso, pelo valor de realização. Então eu tenho a avaliação dos meus valores, ok. Agora se eu vou liquidar, não. Muda o cenário, eu tenho que vender a empresa, está quebrando. Então eu não vou conseguir mais o valor pelos meus ativos, o mesmo valor que está registrado, eu vou ter que reduzir. Eu vou ter que reconhecer aquela perda que a gente viu na outra questão ali por um outro motivo, mas se eu tiver necessidade ou intenção de liquidar a empresa, eu tenho que reconhecer que eu não vou conseguir o mesmo valor. Eu vou ter que forçar a venda da minha empresa. Eu vou ter que pegar meu estoque e liquidar, vender para um, vender um caminhão para outro, vender um imóvel para outro, entendeu? Eu estou me liquidando. O que eu tenho que fazer com o balanço? Eu tenho que adequar ele a essas novas premissas. A nova premissa é que eu vou ter necessidade de liquidação. Entendeu? Por isso que é errado a questão. Por causa desse não aqui, tá? Cuidado. Pessoal, nós temos mais uma ou duas questões aí pela frente, tá? Eu quero passar rapidinho com vocês, então, para vocês não ficarem no vácuo. Vocês vão receber essa apresentação. Então, essa questão aqui, eu acho que é igual, né? Nós já passamos, né? Acho que ela está em dobro. É a mesma, né? Então, essa aqui não precisa, tá? Ela estava certa. Aqui é perito criminal, pessoal, tá? Aqui sobre as características
fundamentais da informação contábil, pessoal. Aqui rapidinho, ó. Relevância e comparabilidade são características qualitativas de melhoria, não as fundamentais. Isso aqui é NBC-T, estrutura conceitual. Tá? É a da área privada. Ok? Elas não são fundamentais, elas são características qualitativas de melhoria e não fundamentais. Terminou. Certo, pessoal? Vou deixar aí no ar aí a última apresentação. Eu vou agradecer então a presença de todos vocês aí que me acompanharam nessa jornada. As pessoas que estão me assistindo vão me assistir, que vocês tenham tido um bom proveito. Nas outras apresentações está o meu e-mail, né? Fique à vontade para perguntar, fazer o questionamento sobre o material, sobre dúvidas, tá? E espero que vocês tenham uma boa prova aí, bons concursos aí pela frente. Ok? Muito obrigado. Grande abraço a todos.